Sabe por que muitas vezes você não consegue conquistar um objetivo que você deseja? Seja um relacionamento mais duradouro, seja emagrecer 5 quilos, seja fazer aquela faculdade e terminá-la, ou passar num concurso público, seja qualquer objetivo na sua vida financeira, pessoal, seja lá qual for. Sabe por que muitas vezes você não consegue? Porque você não tem a humildade de compreender que tudo na vida é verdadeiramente um processo. Nós precisamos sair deste pedestal que muitas vezes nós temos, né? Eu, você, muitos de nós, de achar que tudo é para ontem. Neste vídeo eu vou contar para você como eu saí de uma pessoa que não acreditava para uma mulher de 46 anos que correu a sua primeira maratona. Se este assunto lhe interessa, bora, porque este vídeo aqui é para você. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou Bianca Depiante e aqui a gente conversa sobre autoconhecimento. Neste vídeo eu vou contar para você e vou mostrar para você como um conhecimento simples de um livro pode, de fato, alterar a nossa realidade. E é por isso que eu falo que sim, os livros alteram nossa realidade, porque é assim que acontece comigo praticamente todos os dias. E é por isso que eu trago aqui, para que você possa compreender isso e aplicar isso na sua vida. Neste ano, eu corri a minha primeira maratona. E eu confesso para você que eu já poderia ter corrido há muitos anos, mas eu não acreditava naquilo que eu vou te falar aqui. Né? Eu comecei a correr, né? Eu vou ter que te contar mais ou menos essa história um pouco resumida para você poder entender o contexto, e aí eu vou te falar sobre o livro e a base do livro, tá? Do ensinamento do livro, tá bom? Então preste atenção, tenha calma, tenha tranquilidade, preste atenção e absorva o conhecimento, né, para que você possa aplicar isso na sua vida, porque esse é o intuito, ok? Há muitos anos eu fui fazer um teste para a Polícia Militar aqui do estado onde eu moro, né, que é o estado do Espírito Santo. Então, nesta época, eu tinha ali em torno de 23 anos, 22 anos, se não me engano, e aí eu comecei a fazer um treinamento para fazer essa prova, né, esse concurso público, né, que foi, na verdade, ali, acho que o primeiro concurso público que eu fiz, ou o segundo, se não me engano. Então, eu comecei um treinamento, era ali 1,2 km na época só, eu não lembro quanto tempo, mas ali eu comecei a fazer um treinamento. Eu já fazia atividade física, eu caminhava, eu não era sedentária, então, para mim, não foi algo tão difícil assim, correr 1,2 km. Ok, eu fiz a prova, passei, entrei na polícia e fiquei lá por alguns anos. Tá? Eu comecei a treinar corrida, não porque era uma modinha na época, né, como hoje é, e é uma modinha muito boa, né? Comecei a treinar com uma intenção específica, que era passar no concurso público, ok? Depois deste processo aí que eu entrei, que eu fiz o concurso, que eu passei, depois de um tempo, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. Isso foi no ano de 2007. Eu passei por uma situação dolorosa, complicada, e eu encontrei na atividade física, especificamente na corrida de rua, como se fosse um escape, né? Como se fosse um momento em que eu tinha para mim, que eu conseguia ali, de forma inconsciente, porque eu não tinha noção disso, né? Liberar sentimentos que me faziam me sentir menos pior, né? Porque né? Eu vou falar assim, menos pior, nem melhor, né? Os alunos da experiência Prax sabem o que eu estou falando, porque eu conto essa história lá para eles, né? E aí, eu comecei a correr ali, e eu morava num bairro mais simples, então eu corria ali na rua mesmo do bairro, né, que não era muito fácil, porque as calçadas, quebra-molas, carros, não era tão agradável, mas aquilo me fazia tão bem que eu comecei ali, primeiro com uma caminhada, depois correndo devagarinho, né, e aí depois eu entrei numa equipe de corrida da academia, que era próximo da minha casa, e ali eu comecei a correr devagar, né, e 1 km, caminhava, depois corria mais um pouco. E ali eu passei por um processo, mais ou menos ali de um ano, onde eu consegui sair daquela pessoa que corria 1,2 km para uma pessoa que começou a realmente correr, a ultrapassar os 10 quilômetros e chegar aos 16 quilômetros que eu corri pela primeira vez, que foi na Corrida Garoto, né, que é uma corrida muito famosa, que tem aqui no Espírito Santo já há muitos anos, né, uma corrida que dá uma quantidade muito boa de pessoas, vem muita gente do Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. Eu vou ver se eu consigo deixar algumas fotos aqui para você, tá?
E aí eu comecei ali. Isso foi por volta de 2008, 2009. Eu já estava correndo ali essa corrida da Garoto, que era de 16 quilômetros. Então foi um processo bem intenso ali. Cerca de 1 ano e meio, 2 anos, eu já estava conseguindo correr 16 quilômetros. Acontece que, de lá para cá, eu nunca mais ultrapassei esses 16 quilômetros. Eu fiquei até 2024 correndo apenas o máximo de 16 quilômetros. Eu fiquei de 2008, 2009 até 2024 com uma autoimagem de uma pessoa que não tinha a capacidade de ultrapassar esses 16 quilômetros. Era como se o máximo que eu pudesse alcançar fosse 16 km. Eu achava lindo as mulheres que corriam, sabe? Eu achava lindo as histórias de pessoas que ultrapassavam, que corriam 42 quilômetros, que era maratonista. Mas, na verdade, lá dentro de mim, é como se existia algo dizendo que era uma coisa muito difícil de eu alcançar. Porque, afinal de contas, 42 quilômetros correndo sem parar são 42 quilômetros, não são 16, né? Quando chegou em 2024, eu comecei a ler este livro aqui, Micro Hábitos de B.J. Fogg. É um livro que fala sobre como nós formamos os nossos hábitos, como nós conseguimos sair de uma situação X para uma situação Y por meio de pequenas atitudes diárias. Neste período aqui, eu já estava com uma certa vontade dentro de mim de correr mais, de quem sabe, correr mais um pouco, né? Isso já estava aflorando dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha essa autoimagem, que é tudo na nossa vida, né? A autoimagem é tudo, é o que nos revela, né? É o que molda a nossa vida. Se você não entende sobre isso, é interessante que você entenda, né? E eu vou fazer o meu merchan aqui, eu tenho que falar, porque eu falo sobre isso lá dentro da Experiência Praxis, que é o meu treinamento de leitura. Eu tenho uma aula lá onde eu falo somente sobre isso, né? E o que acontece? Neste período aqui, ia surgir, né? Estava acontecendo as inscrições para meia maratona aqui do município onde eu moro, que é o município de Vila Velha, né? Faz parte da Grande Vitória aqui no estado do Espírito Santo. E neste período, onde eu estava lendo este livro, estava tendo as inscrições para meia maratona, ou seja, 21 quilômetros. Mas eu nunca tinha ultrapassado os 16 quilômetros. Mas este livro aqui, quando este autor começou a falar sobre a questão das pequeninas atitudes, eu vou te falar tudo aqui, o que ele fala, os exemplos, para você entender e levar isso para a sua vida, você vai ver por que deu esse insight na minha cabeça. Quando ele fala que nós alcançamos as coisas que nós desejamos por meio das pequenas atitudes diárias, e por mais que você ache que isso é balela, que isso é firula, historinha de livro de autoajuda, quando você para raciocinar e usa realmente o seu córtex pré-frontal, você vai entender que é assim que funciona. Eu já entendia como era a formação de hábitos, que é com o livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, que é um livro que eu falo muito bem, que eu gosto bastante, ele é bem complexo, ele é denso, muita gente não gosta, mas ele é o livro que fala realmente como que é a formação de hábito na nossa vida mesmo, né? E, apesar de Charles Duhigg ser um jornalista, ele realmente traz embasamentos científicos comprovados ali na neurociência, como funciona isso no nosso cérebro, né? Eu já sabia como funcionavam os hábitos. Acontece que o que eu não tinha era a visão da minha autoimagem. Eu sabia como eu poderia construir, mas a minha autoimagem era de uma pessoa que não tinha capacidade de correr os 42 quilômetros. Era como se isso fosse algo impossível, entende? Mas ao ler o livro, alguma coisa veio na minha cabeça assim, cara, se eu corro 16 e eu começar a treinar um pouquinho a mais, como ele mesmo fala, é possível que eu consiga, pelo menos, entrar ali nesta meia maratona que vai ter agora. E aí eu lembro, né, que eu estava conversando com um amigo, meu amigo Diego, se estiver assistindo este vídeo, um beijão para você, meu amigo inspirador querido. Tenho muito carinho por você. Ele é triatleta, né? E eu lembro muito bem uma das palavras que ele usou. Bianca, se existe uma pessoa que eu acredito
que pode correr uma meia maratona e até mesmo uma maratona, essa pessoa é você, porque você já treina há muitos anos, né? E aquilo foi um insight para mim, né? Foi o mesmo período que ele falou isso para mim, foi o período que eu estava acabando de ler o livro. E eu falei, cara, é possível, né? Eu vou tentar treinar, vou colocar aí uma vez na semana 500 metros a mais, 1 quilômetro a mais, enfim. 2 meses depois, eu, que fiquei ali por mais de 16 anos, praticamente, correndo o máximo de 16 quilômetros, eu consegui alcançar os 21 quilômetros nesta meia maratona, né? Eu vou tentar deixar a foto aqui. Isso foi, acho que no mês de junho ou julho de 2024. E depois que aconteceu este dia que eu corri essa meia maratona, e eu lembro muito bem, foram 21 quilômetros em 2 horas e 9 minutos. E não, eu não caminhei. Eu fui trotando quando eu cheguei. Depois dos 18 quilômetros, eu estava bem cansada. Mas eu consegui não parar e eu corri os 21 quilômetros. Naquele dia, eu tive a certeza absoluta que o treino, ele realmente faz com que a gente chegue ao nosso objetivo. Que a paciência, que a intenção, que o treinamento, que o fazer pequeno faria com que eu chegasse ao meu objetivo. E aí, eu quero mostrar para você o que este autor fala. Deixa eu ver se eu acho a página aqui correta, que eu quero te falar. O que ele fala que nós precisamos ter em mente para a gente poder conseguir chegar no objetivo que a gente deseja, né? Eu vou colocar aí na tela para você, para ficar mais fácil, tá bom? Mas ele dá muitos exemplos no livro, de forma científica, o que é hábito, né? Mas a base do livro e eu vou deixar aqui na tela para você, tá? Ele fala que existem etapas do design de comportamento, sendo que a etapa 1 é defina a aspiração com clareza. Ou seja, defina qual é o seu objetivo com clareza. O meu objetivo era correr 21 quilômetros, primeiramente, né? Eu estou te contando aqui da meia maratona primeiro. Depois, aí você vai colocar o seu objetivo, é correr 5 quilômetros? Seu objetivo é emagrecer 5 quilos? Seu objetivo é juntar na sua conta bancária 20 mil reais? Primeiro, você vai definir o seu objetivo, ok? Isso é muito importante. Se você não tiver isso em mente, dificilmente você vai chegar ao objetivo. Ah, eu quero emagrecer. Não, se você quer emagrecer quanto? Você tem que definir quanto você quer emagrecer e em quanto tempo, ok? Segunda etapa, explore suas opções de comportamento. O que ele quer dizer aqui? O que você pode fazer para chegar nesse objetivo? No meu caso, eu queria correr 21 quilômetros. Então, eu já sabia que eu era capaz de correr 16. Então, eu precisava treinar para que eu conseguisse, cada vez que eu fosse correr, aumentar um pouquinho essa quilometragem. Eu procurei um profissional de educação física para me dar uma orientação, né? E ele me deu essa orientação e depois eu segui com os meus próprios caminhos. Eu fui vendo o que eu podia fazer para chegar àquele objetivo, né? Então, eu cuidei ali da minha alimentação, da minha hidratação, né? Que tudo envolve. E aí você vai ver quais são os comportamentos que você tem que ter, você vai listar esses comportamentos para que você possa chegar a esse objetivo. Por exemplo, emagrecer 5 quilos. Uma das coisas é aumentar a atividade física diária, né? Ao invés de comer 2 pães pela manhã, comer meio pão, né? Colocar uma fruta no meu café da manhã. Enfim, você vai ver aí o que você vai fazer. Procurar um nutricionista, né? Você vai listar os comportamentos. Gente, isso é real, tá? Você precisa fazer isso, tá bom? Você precisa colocar no papel, porque isso vai criar circuitos neurais novos no seu cérebro, que vai fazer com que você passe a focar nisso, ok? Existe todo um porquê por trás, tá? A etapa 3, ajuste-se a comportamentos específicos. O que isso significa? Desses comportamentos que você listou, quais são os comportamentos que você pode fazer? Que é mais fácil para você fazer, que você realmente consegue dar conta, né? Então, talvez você não consiga, naquela primeira semana, se matricular numa academia, mas você consegue, ao invés de comer 2 pães, comer meio pão, né? Você consegue, ao invés de colocar 4 colheres de arroz, você colocar 2 colheres de arroz. Você consegue diminuir a sua alimentação, introduzir mais frutas, mais verduras. Então, desses comportamentos que você listou, você vai ver quais são os comportamentos específicos que você consegue fazer naquele momento. E lembre-se, você precisa anotar isso, colocar no papel, foi o que eu fiz. E depois, comece micro, é aí que tá.
Quando eu comecei a correr depois desses 16 km, né? Eu não fui logo para os 18, eu não fui logo para os 21. Eu só corri o 21 no dia da prova. Mas, neste período dos 2 meses aí que eu treinei, para ver se eu conseguia correr os 21, eu fui aumentando 500 metros a mais, até eu conseguir correr ali mais ou menos em torno de 18 quilômetros e um pouquinho. Esse comece micro, que é essa etapa 4, é a base. Eu lembro muito bem que ele conta no livro a história de uma mulher que queria emagrecer, que para isso ela precisava comer mais saudável. E ela comia muito fast food, ela encomendava, né, fast food. E aí ela decidiu que ela queria comer mais saudável e que começaria pelo café da manhã, que ela iria fazer. Ela não iria mais pedir fast food, ela iria fazer um café da manhã mais saudável. Sabe como que ela começou? É o relato dele no livro? Ela começou simplesmente dizendo: eu vou fazer os meus ovos mexidos. Mas como eu não tenho essa prática, eu simplesmente vou ligar o fogão. Ela ligava e desligava. No outro dia, ligava e desligava. Ela ficou por alguns dias apenas ligando a trempe do fogão e desligando. Isso é o que BJ Fogg chama de micro hábitos. Um outro exemplo muito interessante é o exemplo dele. Ele queria começar a fazer flexões, ele queria se exercitar mais. E aí ele começou fazendo flexões todas as vezes que ele ia ao banheiro. Então ele decidiu que todas as vezes que ele ia ao banheiro fazer xixi, ele iria fazer uma flexão. Olha que interessante, é o micro hábito. A partir daquele dia que ele decidiu isso, ele foi aumentando cada dia uma flexão a mais, chegando a fazer até mesmo 50 flexões, ele falou, depois de algum tempo que ele ia ao banheiro, fazia xixi, fazia uma flexão. E depois de um tempo ele já estava fazendo 50 flexões. O micro hábito é micro hábito. Se você quer começar a correr, por exemplo, você não vai começar correndo uma maratona. Você não vai começar correndo 1 quilômetro. Você vai começar fazendo uma caminhada de 10 minutos. Depois você vai aumentando isso aos poucos. Muitas vezes nós não conseguimos fazer coisas porque nós somos prepotentes. Nós não acreditamos que existe um processo. Então, quando nós descemos do nosso pedestal e nos colocamos de uma forma mais humilde diante da vida, nós conseguimos compreender que tudo é um processo. Se você quer ter 100 mil reais na sua conta daqui a algum tempo, você precisa começar colocando 10 reais na sua conta. O nosso maior problema está no fato de não compreendermos que as coisas começam e se realizam por meio de um processo. E quanto mais nós estamos vivendo a atual realidade de tecnologia, de tudo muito rápido, né? Você assiste um vídeo no acelerado porque você não tem paciência de assistir no normal. Isso faz com que o seu cérebro não entenda que as coisas são um processo, né? E isso vai dificultar você conquistar qualquer coisa na sua vida, né? Conquistar até um amor, por exemplo. Nós temos que ter paciência para conhecer alguém, né? Não é na primeira noite, na segunda noite, na terceira noite. Nós temos que ter ali aprendizados, encontros, conversas. É a partir disso que nós vamos conhecendo as pessoas, ok? E aí, a partir disso, verificando se é possível a gente ter um relacionamento mais duradouro. Então, isso é um processo, assim como correr uma maratona. Enfim, nós vamos para a quinta etapa. Encontre um prompt. O que é o prompt que ele fala? O prompt é a ação que vai fazer com que você comece. É aquilo que você visualiza que vai fazer que você comece, né? Então, por exemplo, no caso lá da mulher que ligou o fogão, quando ela ia para a cozinha, né, um exemplo que eu estou dando aqui, colocar um negocinho vermelho no fogão, colocar um recadinho ali, liga a trempe, né? No meu caso, que queria correr, eu deixo meu tênis separado e minha roupa de treinar numa noite anterior. Então, esse é meu prompt. Quando eu acordo, eu vejo o prompt, né? O prompt do BJ Fogg é a deixa lá do autor Charles Duhigg no livro O Poder do Hábito, né? Quem leu James Clear em Hábitos Atômicos vai lembrar da mesma coisa, né? Que você tem que ter uma atitude que vai te levar, que vai te dar início àquela coisa que você quer fazer, né? Então, se você quer comer mais frutas, você vai deixar as frutas visíveis na mesa, não escondidas na geladeira, né? Você tem que estar visualizando aquilo que você deseja, ok? A nossa vida, tudo que a gente vai fazer, a grande maioria das coisas, das nossas memórias, dos nossos aprendizados, grande parte se dá por meio da visualização. Então, é interessante que você deixe aquilo que você quer fazer, lembrar e executar visível aos seus olhos. Sexta etapa, comemore o sucesso. Isso aqui é uma coisa que eu preciso falar com vocês, né?
Todas as vezes que eu conseguia correr 200, 300, 500 metros a mais, eu, uhul, que legal! Porque eu não me importo se as pessoas estão olhando. Até hoje. Todos os dias que eu corro lá, né? Eu corro 3 vezes por semana 10 quilômetros, né? Quando eu estou fora do período de treinamento para alguma coisa, o meu normal hoje é correr 3 vezes por semana 10 quilômetros. Hoje isso para mim é normal, mas isso não era um tempo atrás, foi um processo, né? E até hoje, quando eu termino a minha corrida, eu levanto as minhas mãos, agradeço, falo obrigada, Deus, uhul, eu consegui. Hoje eu venci, hoje eu consegui fazer e cumprir a minha meta. O comemorar é muito importante porque é a recompensa, né? Você precisa mandar um comando para o seu cérebro de recompensa. E é isso que vai fazer com que ele volte e faça de novo, né? Isso aí você vai entender quando você estudar um pouquinho mais sobre hábitos, que o B.J. Fogg, neste livro, Micro Hábitos, fala também, e entre outros autores vão falar sobre isso, tá bom? E aí a etapa 7, solucione os problemas, tente de novo e avance. Ou seja, se aconteceu algum problema, se você no meio do caminho não conseguiu, solucione o problema, faça de novo, tente, até você conseguir. Faz ali. Como muitas pessoas que conquistaram coisas grandiosas, essas pessoas foram ali tentando. E aí, e fizeram, né? Fazendo de novo. Você está ensinando para o seu cérebro como fazer. Então, foi a partir do momento que eu compreendi que tudo realmente era um processo, quando eu consegui colocar na minha mente que eu poderia, que eu era capaz de correr, que eu comecei um treinamento. Depois que eu corri ali meus 21 quilômetros, eu comecei a colocar na minha cabeça que sim, era possível eu correr os meus 42K. Então, eu corri meus 21 quilômetros pela primeira vez em 2024, eu vou deixar a fotinha aqui para você, e a partir dali, eu comecei um processo de treinamento aos poucos, e foi ali correndo depois 23 quilômetros, 24, 27, e ali fui, né, correndo devagar, corri mais alguns 21, acho que foram mais 5 ali, treinando depois de alguns meses, né, e aí o meu último treinamento foi com 35K, eu vou deixar aqui para você. Aí eu realmente acreditei que era possível, e aí eu corri a minha primeira maratona no dia 6 de abril de 2025, na Maratona Internacional de São Paulo, onde eu fiz os meus 42 quilômetros, e eu me emociono até hoje ao falar, porque foi muito importante para mim. Eu fiz os meus 42 quilômetros em 4 horas e 20 minutos, se não me engano bem, ou 22 minutos, eu vou colocar aqui para você. Sim, eu fiz durante todo o tempo correndo. Eu não caminhei nem um segundo sequer. E se você conhece São Paulo, se você é de São Paulo, você sabe o que eu estou falando, né? São muitos altos e baixos, túneis ali. Então, assim, não foi fácil, porque aqui onde eu corria era mais plano, né? E lá realmente eu tive que me adaptar. Foi algo muito importante na minha vida, foi uma grande vitória, tá? E eu quero dizer para você que sim, é possível você conquistar. Se não seja uma maratona o seu sonho, se seja um sonho de conquistar uma faculdade, de conquistar um concurso público, de conquistar um amor, sabe? Tudo é possível. Se você trabalhar a sua autoimagem de que você pode, de que você é capaz. E principalmente se você compreender que tudo faz parte de um processo, ok? Nós precisamos tirar esse imediatismo da nossa cabeça, né? Nós precisamos tirar essa ideia de que tudo tem que ser para ontem. Você também pode conquistar o que você quiser, desde que você tenha uma verdadeira intenção, um objetivo claro, desde que você acredite que você pode fazer e que você tenha atitudes todos os dias um pouquinho em prol do seu objetivo. Não tem outro caminho, ele vai chegar. É a lei da causa e do efeito. Não tem como fugir dela. Ninguém foge. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te incentivado, que ele tenha te dado coragem. Se você gostou do vídeo, do que eu compartilhei, não deixe de deixar o seu like, que ele é importante. O YouTube entende que o que eu falei aqui é relevante, ele vai mostrar para outras pessoas. E se você quiser adquirir o hábito de ler todos os dias, absorver o conhecimento e realmente alterar a sua realidade por meio do conhecimento que já está registrado nos livros, eu convido você a participar do meu treinamento de leitura, que é a Experiência Praxis. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Para você que ficou até aqui, você já sabe, eu sempre serei grata. De verdade, a minha eterna gratidão. Fique sempre se sentindo com Deus, porque Ele está em você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!